Pronto, já voltamos. Laura, filha, eu já te convidei. Isso, obrigada, filhas que estão aí retornando. Gratidão. E agora deu certo. Eu Graças falei, a Deus. eu vou convidar logo ela. Pra ninguém, pra ninguém fazer nenhum convite. Eu tava cheia de convites aqui e eu não conseguia cancelar, né? Coisa mais engraçada. É, Então vamos só esperar um pouquinho. Obrigada, Dani, filha, Deus abençoe pela sugestão. Então a gente vai esperando enquanto as pessoas vão entrando aí de novo. A gente vai falando então um tá pouquinho me do que a gente ouvindo? tem. Sim, estou ouvindo. Você Ai, que também me bom. ouve, filha? Sim. Ótimo. Então vou só lembrando um pouquinho quem está nos acompanhando, né? Então nós estamos meditando sobre a vida de oração, né? De uma mãe espiritual pelos sacerdotes, aqui pelo homem e pelos sacerdotes, que é o nosso apostolado. Então, aquelas que se sentem chamadas, né, que desejam discernir, serem acompanhadas, formadas sobre a maternidade espiritual, essa é a nossa missão. E nós já meditamos um pouco sobre a vida de recolhimento, a vida de oferecimento na oração, a conformidade com a vontade de Deus, a piedade, e agora estamos meditando sobre a humildade na vida de oração. Essa virtude que São Tomás diz que é o tesouro, né, da nossa vida de virtudes, né, de união com Deus. E sempre a gente está trazendo alguém para meditar conosco, para falar um pouquinho sobre esse processo de discernimento. Então, hoje nós estamos aqui com a Laura, nossa filha, que já está caminhando conosco há um ano, mais de anos, né? 2, 3, nem sei quantos anos já que a gente se conhece, né, filha? Eu já me perdi. Justamente no nosso apostolado da maternidade espiritual pelos sacerdotes. E nós vamos falar um pouquinho, ouvir um pouquinho, porque ajuda muito a gente discernir, como o próprio documento da igreja, né, da Congregação do Clero, de 2007, que traz tantos exemplos para nós e vai esclarecendo tantas coisas nos nossos corações. Então agora vamos rezar, de fato, para começarmos, e agradeço imensamente todas que retornaram aqui para a nossa live. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com o vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, filha, primeiro gratidão por ter aceitado falar um pouquinho, né? Abrir um pouquinho aí deste mistério, né? Que Deus vai construindo na nossa alma em relação a esta vocação. Mas eu queria que a senhora então começasse falando para a gente um pouquinho como a senhora que é mãe, casada, tem os filhos,
Como a senhora discerniu esse chamado da maternidade espiritual pelos sacerdotes? Então, boa noite, irmã. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui nesse Instagram especificamente, né, da maternidade espiritual. Eu sou esposa do Flúvio, sou libanesa, sou casada, vai fazer 17 anos. Eu tenho 6 filhos, 3 aqui, 3 no céu, que o Senhor me deu a graça de já ter almas intercedendo por nós, né, no céu. Eu, desde pequena, no Líbano, a gente tem muito a devoção à Santíssima Virgem. E eu cresci numa família católica, sempre praticante, né? E fiz a primeira comunhão bem cedo e comecei a participar da missa diária desde bem cedo, né? Fiz a primeira comunhão com 7 anos, depois esse desejo no meu coração começou a surgir de querer participar realmente da missa diária. E uma ida minha a Medjugorje, em 2002, me aproximou muito da Virgem Santíssima. E lá, ela agiu no meu coração. E eu creio que lá começou os primeiros sussurros, né, no meu ouvido, dela, da maternidade espiritual pelo sacerdote. Eu não entendia o que era aquilo. Mas começou esse amor no meu coração. E teve o fato de um sacerdote que estava lá, eu tive contato com ele e realmente ele partilhou comigo esse sentimento dele que pela intercessão, que na época ele tinha me pedido, ele alcançou graça. Então, ali eu fiquei muito espantada, muito surpresa, que um sacerdote, pela minha intercessão, que ele tinha me pedido, alcançou graça. Então, isso para mim foi a primeira chamada, né? A primeira chama que acendeu, que eu não entendi na época, não sabia o que era maternidade espiritual, mas eu comecei a refletir, aquilo foi muito forte para mim. Eu voltei de Medjugorje, eu falo que lá, inclusive no diário da Beata Conchita, por incrível que pareça, eu sempre senti esse bisturi divino na minha alma, que aconteceu em Medjugorje, que me ligou mais ao céu e comecei a sentir esse desapego da terra, né? E foi isso que me ajudou a vir para o Brasil. Depois foi um processo que o Senhor começou na minha alma para me ajudar a me desapegar do passado, do meu país, da minha língua, da minha família, de tudo que eu amava, né? Foi o Senhor que estava já projetando o meu futuro no coração dele. Então, esse bisturi que passou pela minha alma, que a Beata Conchita, eu fiquei muito emocionada de ver quando ela menciona isso, quando o esposo dela faleceu, que parece uma nova fase da vida dela começou, e esse bisturi passa pela alma para nos cortar de algo e nos unir mais ao céu. Então, vindo ao Brasil, a minha intimidade com o Senhor começou a aumentar, né? Porque, querendo ou não, longe de todos, de tudo, claro, começando uma nova vida, eu precisava me unir mais a oração, mais a Nossa Senhora. Veio o meu primeiro filho, Miguel, né? E essa caminhada, eu com meu esposo. Então, assim, essa intimidade com o Senhor que começou a ficar mais intensa pela minha necessidade de me apegar a Deus para eu conseguir também viver uma nova realidade, numa nova cultura, num novo país, longe dos meus, com os meus novos aqui, né, conhecendo, sem língua, eu comecei a aprender a língua, bem que o Espírito Santo ajudou muito, que eu aprendi rápido, né, inclusive isso foi um dom de Nossa Senhora no nosso casamento, porque coincidiu no dia de Pentecostes. Eu marquei em maio, no último domingo de maio, nosso casamento, para honrar Nossa Senhora, coloquei todas as flores para a procissão de Nossa Senhora do nosso casamento, e caiu em Pentecostes, sem eu perceber que ia ser Pentecostes, porque eu marquei com antecedência e eu não tinha olhado o calendário litúrgico, só marquei porque era maio para honrar Nossa Senhora e caiu Pentecostes. E ela falou no meu coração, você está me honrando e eu vou também, igual ela estava cheia do Espírito Santo, ela sempre foi cheia do Espírito Santo, derramar o Espírito Santo na minha alma, no meu coração, na minha mente, para eu aprender a língua, né? E foi muito rápido que eu falei o português.
E não é uma língua fácil, né, filha? Todo mundo Não diz que é, não é fácil. exato. E eu comecei a aprender realmente na missa, com a homilia do sacerdote, ouvindo, prestando atenção, lendo o folheto, isso tudo me ajudou. E a nossa caminhada começou aqui no Brasil, e o Senhor começou a colocar sacerdotes na nossa vida. E eu comecei já tinha relacionamento com sacerdotes no Líbano, mas não com essa intimidade daqui, né? Com essa proximidade, na realidade. E o primeiro chamado da maternidade espiritual, realmente, muito claro, foi depois que eu fiz a minha consagração à Virgem Santíssima pelo método de São Luís. Foi em 2018. Eu me consagrei no dia 12 de dezembro de 2018. Foi o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu escolhi essa data especificamente por causa de um sacerdote muito amigo que me acompanhou desde quando eu cheguei no Brasil. Tinha o Miguel, tinha meses, né, que ele começou a me acompanhar, e ele foi ordenado dia 12 de dezembro. Eu senti na minha alma, assim, eu vou estar unida a ele, a essa consagração dele, com a minha consagração também. Então, eu me consagrei nesse dia, escolhi realmente, eu comecei a ter relacionamento com Nossa Senhora de Guadalupe, mas foi mais por causa dessa unidade com esse sacerdote, pai, que me acompanhou, que eu tenho, a gente tem ele como amigo, como pai, diretor também até agora, e dia 12 de dezembro eu fiz a minha consagração e já tinha no meu coração algo que, um chamado, né? Um grande amor pelos sacerdotes, esse desejo de se oferecer mesmo. E eu estava em Goiânia, a gente já morava aqui em Brasília, e dia 26 de dezembro, eu lembro da data, eu lembro do dia da hora também. Foi dia de Santo Estevão, primeiro mártir. E eu na missa, e aquilo vinha no meu coração, ele é mártir, ele se ofereceu e deu a vida com seu sangue. E você? E aí naquela hora, durante a Santa Missa, depois da comunhão, na ação de graças, eu falei no meu coração, Senhor, se o Senhor está me chamando, se é um chamado do Senhor a essa oferta, eu me ofereço. Eu me ofereço agora, de joelhos, pelos sacerdotes, pelas almas sacerdotais que o Senhor me confiar. E aqui eu faço a minha oferta, a minha promessa. E eu sei que o Senhor não me daria nada que não é conforme o meu estado de vida. Então eu te entrego meu coração com toda a generosidade. E eu confio na sua providência na minha vida, e eu confio com todas as consequências que virão, né? Então, eu fiz essa oferta durante a ação de graça, e quando acabou a missa, eu corri lá no sacerdote, me confessei com ele, eu me ajoelhei, e eu falei para ele, agora na missa, eu fiz a minha oferta como vítima pelos sacerdotes, e eu quero aqui consagrar essa oferta diante do Senhor, o Senhor que é Cristo aqui. Ele ficou assim, ele falou, filha, isso é muito sério o que você está falando. Falei, eu senti no meu coração, e eu não sabia de nada, não tinha direção espiritual nesse sentido, foi realmente uma oferta do meu coração. E eu acho que, tenho certeza que o Senhor aceitou essa oferta naquele dia, né? Tudo mostra isso. Eu voltei para Brasília, a gente estava de férias na época do Natal, e quando eu voltei para Brasília, aquilo foi mexendo no meu coração, eu fui rezando nessa intenção para o Senhor me mostrar, né? E eu sempre fui, assim, muito atraída à misericórdia do Senhor. E esse amor a Santa Maria Madalena, da miséria com a misericórdia. Eu me via sempre aos pés de Jesus, lavando os pés dele, enxugando com as minhas lágrimas, vendo claramente a minha miséria e vendo a misericórdia do Senhor. Então, essa cena mexia muito comigo, mexe muito comigo. E Deus não faz os caminhos à metade, né? Na pandemia, no último dia que acontecia as missas, né? Que aconteceu o primeiro decreto do governador aqui em Brasília, né? Quando começou a pandemia, iam fechar as igrejas.
eu catei os meninos e falei, vamos para a missa. Eu não sabemos quando vamos ter missa de novo. E fui aqui no Santuário São Francisco. Eu tinha me confessado 2 dias antes. Tinha uma fila de confissão. Falei, Jesus, eu não preciso me confessar. Eu acabei de me confessar 2 dias atrás, né? E eu fiquei sentada vendo aquela fila acabando, as pessoas passando. Falei, gente, eu falei para os meus, vamos nos confessar, todos. E aí a gente se confessou, eu fui a última na fila, eu me confessei, e aí o sacerdote, dentro do confessionário, eu não sabia nem quem era, ele me fala, filha, você tem um chamado da maternidade espiritual pelos sacerdotes. E ele saiu do confessionário e era Frei Paulo Maria. Conheci o Frei na última missa antes da pandemia. E Deus colocou ele na minha vida e foi dando nome para tudo aquilo que eu já vivia, que o Senhor já tinha conduzido na minha alma, que o Senhor já tinha me deixado entender dentro de mim, sem saber o nome, sem saber o que era. Eu estava caminhando com a misericórdia de Deus, com a minha oração pessoal, sem saber realmente o que era aquilo, né? Então, com o Frei, eu comecei a entender mais. Eu conheci a misericórdia materna, onde o carisma é a misericórdia que encontra a miséria, onde tem a maternidade espiritual, e a gente começou esse apostolado, inclusive Deus me deu a graça de iniciar isso junto com a senhora, né, com as primeiras, né, e essa formação que a gente começou a ter, né, essa formação tão profunda da vida de oração, dos detalhes, da vivência da maternidade espiritual com todos os aspectos. Então, Deus deu nome àquilo que eu vivia. E Deus me deu a graça de começar um caminho mais profundo com esse chamado, que realmente é um chamado escondido. Aquilo tudo eu vivia escondida, ninguém sabia. Nas minhas confissões eu colocava, né? E o Senhor começou a mandar os filhos espirituais, começou a clarear a visão, começou a me dar essa realmente profundidade de entender esse chamado aos pés da cruz, no silêncio, no escondimento, com toda a riqueza que esse mistério tem, né? Não é só a amizade com os sacerdotes, é o amor muito mais profundo que passa pelo sacrifício, que passa por uma oração desprendida totalmente, o cuidado humano, com certeza, por todos os sacerdotes que precisam da nossa ajuda humana, mesmo do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa preocupação, mas é muito além, que é o cuidado com as almas desses sacerdotes, né? E muitas vezes são sacerdotes que nem sabem que eu existo, que Deus me pede oração, né? E muitas vezes são sacerdotes e que não sabem que existe algo que se chama maternidade espiritual. Então, assim, foi um caminho que o Senhor plantou, Ele quis, eu creio que foi um chamado mesmo, dentro do meu chamado matrimonial, de maternidade biológica, né? Eu sou chamada primeiramente a ser mãe espiritual dos meus filhos biológicos, esse é meu primeiro chamado, e também como a Madre Teresa de Calcutá fala, o chamado dentro do chamado. O Senhor vai nos conduzindo, vai nos mostrando o caminho, vai colocando pessoas para nos fazer entender, e também grupos, né? Eu faço parte do Reino Cristo também, nossa família faz parte, meu esposo, e eu conheci também agora um grupo que começou com as senhoras do Ave Maria, almas vítimas sacerdotais, almas vítimas em Maria. E Deus me colocou ali no meio, estou vendo ali florescendo também as vocações da maternidade espiritual, com a formação belíssima, e com o Dom Adair, que tem esse grupo que criou, com essa grande riqueza, com a direção espiritual dele, com o Frei, com a senhora. Então, como que Deus dá para a gente o chamado, e no mesmo tempo Ele dá todos os meios para nos auxiliar. É verdade, filha. Isso é um ponto também importante, né? A gente escuta tanto as pessoas falarem assim, ai, como vai ser isso? Ou às vezes um medo aparecendo, ou mas eu sou mãe, eu tenho filhos, e a gente vê
quantas, né, com filhos pequenos têm sido chamadas Sim. a esta vocação, né? Eu só queria que você falasse mais um pouquinho sobre... Você falou que desde cedo fez a comunhão muito cedo, que é uma grande graça, né? Com 7 anos. Ia na missa diária, o que é outra grande graça. E o que você percebe, filha? Porque você trouxe para nós, no seu testemunho, exatamente o primeiro elemento que nós meditamos aqui na vida de oração. Oferecer-se pela salvação das almas. Isso deve ser um elemento que uma mãe espiritual deve ter no seu coração. Como Nossa Senhora de Fátima disse para os pastores, né? Para Santa Jacinta, São Francisco Marto, Irmã Lúcia, queres se oferecer pela salvação das almas? E eles disseram sim. Com certeza, sem saber o que estavam dizendo, né? Porque a gente sempre diz sim para Nossa Senhora, sem saber o que a gente está dizendo. E foram também almas vítimas que se doaram pela salvação das almas do mundo inteiro. E como a senhora percebe que mudança houve na sua vida de oração? Porque a gente sabe que a maternidade espiritual é uma vocação gerada pelo Espírito, né? Gerada pela graça. Então, o progresso na nossa vida espiritual diz muito sobre a nossa maternidade espiritual. Então, a senhora percebe uma diferença, não, entre esse momento que a senhora faz essa oferta e aí, de alguma forma, a senhora já desperta no seu coração a maternidade espiritual, e antes disso? Sim, na realidade, quando Nosso Senhor nos chama, Ele derrama em nós todas as graças necessárias também para que nós possamos atender a esse chamado tão profundo, né? E como o nosso sim generoso começa na nossa alma esse desejo do recolhimento, desejo de adoração perpétua, né? Desejo de ter essa vida eucarística. E parece que Nosso Senhor Eucarístico fica estampado na nossa mente, nos acompanhando. Eu percebo isso na minha vida, né? Eu desejo de viver o silêncio, sair do barulho do mundo, nos recolher, me recolher. E a capacidade, pelo Espírito Santo, eu acho que é um dom também, de mesmo fazendo todas as atividades, vivendo minha vida normal, como mãe, como esposa, como profissional, que eu vou no meu trabalho todos os dias, que eu cozinho, que eu faço todas as atividades necessárias como mãe, dona de casa, profissional também. Então, essa vida espiritual interior, mesmo no barulho do mundo, né? E saber oferecer todas as coisas, pequenas e grandes, e ter momentos de oração íntimos com o Senhor, no nosso silêncio, separar momentos de oração necessários, com a Santa Missa Diária, que é muito importante para mim, na minha vida, é o que me sustenta, né? A Santa Missa Diária, a adoração ao Santíssimo Sacramento, nem que seja por momentos breves, se puder, no mínimo 2 vezes na semana, a oração do Santo Terço, as orações simples que a Santa Igreja nos oferece. Eu creio que nós, como mães espirituais, precisamos ter uma vida de oração íntima com o Senhor e, no mesmo tempo, simples. Não precisa de muita coisa, são as orações que a nossa Santa Igreja nos oferece. O Santo Terço que Nossa Senhora pede, a penitência, o jejum, que ela pede também o jejum, a nossa oferta diária por estas almas que precisam da nossa oração. Às vezes, os sacerdotes estão numa batalha espiritual, eu vou precisar me oferecer mais, vou precisar oferecer mais jejum, mais oração. Muitas vezes, vou precisar acordar à noite para interceder. Ter o coração generoso e não ter medo. Porque quando a gente dá com generosidade, Nosso Senhor também nos dá as suas graças. Ele nos dá a fortaleza, mesmo na doença, mesmo na dor, mesmo no cansaço físico. Oferecer até eu estar de cama doente, eu perder o meu bebê, foi a maior oferta, assim, como mãe, que me doeu quando eu perdi 3 bebês. Eu sei que é perder um filho. E também eu sei que é Nossa Senhora perder
um filho sacerdote, porque os sacerdotes são as almas prediletas de Nossa Senhora, né? Então, eu, como mãe espiritual, preciso me unir ao coração de Nossa Senhora para ter o zelo para essas almas sacerdotais em crise, passando por uma dor, passando por um sofrimento, numa batalha espiritual, especialmente agora, nossa igreja está numa batalha, numa guerra aberta, né? Contra o demônio que está querendo desviar as almas sacerdotais. Então, precisamos amar de verdade, oferecer o nosso coração de verdade. E ganhando essas almas, nós ganharemos. Ganharemos nossa vida. Ganharemos aqueles que trazem para nós Jesus Eucarístico. E quanto mais almas sacerdotais nós ganhamos para o céu, para o reino de Deus, estaremos ganhando também nossas famílias. Então, as mães que têm filhos não precisam ter medo de ter uma vida de oração mais assídua. Na realidade, o que acontece? Essa vida de oração vai trazendo mais harmonia para a nossa vida, vai trazendo mais alegria no nosso lar, vai trazendo mais sabedoria para que nós saibamos guiar os nossos filhos, né? Todas as pessoas que se encontram no nosso caminho. Então, dando que nos é mais dado, doando que a gente recebe, né? Então, ter esse coração que se espelha também nas grandes santas. Temos grandes santas que foram mais espirituais, que tiveram filhos, 6, 7 filhos. Então, não precisamos ter medo. Isso tudo acontece com a graça de Deus, com a harmonia, nos oferecendo e confiando na misericórdia de Deus, nos entregando mesmo. Entregar as nossas vidas e pedir luzes do Espírito Santo para nos guiar. Para também que nós não nos percamos com o hiperativismo, ter a medida certa da oração e da vida nas nossas famílias. E aí, Nosso Senhor vai nos conduzindo. Importante também com os diretores espirituais, ter um diretor espiritual que entenda nesse assunto, que saiba guiar nossas almas. Nós temos a graça de ter o Frei, nosso Pai amado, que nos guia nessa maternidade espiritual, no Adair também. Então, somos agraciados, e quando a gente pede a graça de diretor espiritual, ele nos manda pedir a graça de ter um diretor espiritual para cada uma, na sua realidade, possa ser conduzida, né? E nós aqui também, no apostolado, a senhora já oferece todo o apoio, então, entrar em contato, pedir ajuda, estar conosco no grupo, vamos ter um retiro, com a graça de Deus também, para todas as mães que queiram conhecer mais, que queiram se aprofundar mais. Então, convido todas que estão participando a ficarem atentas aos nossos recados, que vão através do Instagram, né, para que participem conosco, que conheçam mais esse chamado de Deus, essa vocação escondida, mas muito preciosa aos olhos de Deus, e que agora precisamos ajudar as senhoras que sentem esse chamado a realmente se firmar e crescer e não ter medo de começar esse caminho. É um caminho de santidade mesmo. Sim. Filha, muito obrigada, né? Vou só destacar alguns pontinhos, né, para não se perder. Então, assim, a consagração à Nossa Senhora, né, que a senhora trouxe, ela é primeiro mesmo, né, o primeiro passo. Nossa Senhora é a única e verdadeira mãe espiritual da qual nós, não por mérito, mas por bondade e misericórdia de Deus, somos chamadas a participar desta maternidade espiritual. Então, precisamos desta comunhão, desta intimidade, né, com Nossa Senhora. Depois, essa oferta livre, né, espontânea do coração, como a senhora coloca, ela também é necessária para que o Espírito Santo possa fazer a obra de Deus neste chamado, nesta vocação, e de modo muito especial a própria fecundidade. Uma mãe espiritual precisa ofertar a sua fecundidade a Deus, que é o que a senhora passou aí com a perda dos seus bebês, né? E que com certeza é uma dor muito grande ao coração de uma mãe, mas é uma oferta, né, que se faz também, né? E esta oferta desta fecundidade é onde se geram muitos frutos para os filhos biológicos que ficam e para aqueles que também vão ao encontro de Deus, né?
e para aqueles que serão gerados pela maternidade espiritual. E essa simplicidade que você traz também para nós, filha, né? Se eu olho para a Beata Conchita, a rotina dela era muito simples mesmo. Então é no ordinário mesmo, ou como Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina, na pequena via, nos pequenos detalhes, na pequena oferta sincera, é que nós vamos, de fato, fazer a vontade de Deus. Então, agradeço imensamente por abrir um pouco o seu coração e reforço também esse convite tão belo. Aquelas que estão se sentindo chamadas, não tenham medo e também não tenham receio de pedir ajuda. Essa é a nossa missão, a nossa vocação. As formações ajudam, os acompanhamentos e, de forma muito especial também, os retiros. Então, fiquem mesmo atentos e gratidão à presença de todas. E mais uma vez, gratidão, filha. Obrigada. Que Deus abençoe e gere aí muitos frutos e muitos dons aí pela sua entrega e oferta pela salvação das almas. Amém. Muito obrigada, irmã. Obrigada, viu, filha? Obrigada. Então vamos só rezar uma Ave Maria, entregar o seu coração, esta vocação, a maternidade, né? Seja ela na sua dimensão biológica ou espiritual, e também todo o coração daquelas que se sentem chamadas e ainda não conseguiram dar este sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Gratidão, filha. Obrigada, Gratidão irmã. a todas. Deus abençoe. Santa noite. Obrigada.